Olá, lindeza! Como é que você tá? Tudo bem? Hoje eu estava meditando na palavra do Senhor Jesus e eu estava meditando aqui nas escrituras no livro de Romanos, capítulo 8 e o versículo 28, que diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Talvez você tenha se perguntado, e talvez é a pergunta de muita gente no mundo inteiro: por que Deus permite o sofrimento? Por que Deus permite a dor? Por que tantas coisas ruins às vezes acontecem? A palavra de Deus fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Entenda que você é uma mulher chamada de Deus, você foi chamada por Deus. E você foi chamada para quê? Para ouvir a voz de Deus. Deus te escolheu, Ele predestinou você. Antes da fundação do mundo, antes de você nascer, antes de você existir, Deus ele já tinha um plano para a sua vida. Um plano de salvação. Um plano de boas novas. O plano de uma vida de paz, uma vida de alegria. E as coisas ruins que acontecem, tem coisa que Deus permite acontecer, mas você é um escolhido de Deus. Você foi chamado para adorar a Deus, para ouvir a voz de Deus. E qual voz você tem ouvido? Quais são as vozes que você tem escutado? Qual é a voz que você tem ouvido? Escolha ouvir a voz do Senhor Jesus. Escolha ouvir a voz de Deus. Deus ele nos chamou, e na verdade é mais que um chamado, é uma convocação soberana. Ele nos convoca da morte para a vida. Ele nos chama da morte para a vida. Ele nos chama para a salvação eterna. E além de nos chamar, Ele nos justificou. O que significa isso, Paula? Muitas vezes você pode se perguntar, o que significa isso? Jesus, Ele pagou o preço por nós. O preço da escravidão do pecado. Ele nos salvou da escravidão do pecado. Ele pagou o preço. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Então ele levou sobre Ele todas as nossas feridas, as nossas dores, as nossas angústias. O que pode nos separar do amor de Deus? Será que a altura, a profundidade, a tristeza, a angústia, o sofrimento? Nada pode nos separar do amor de Deus. Se você está passando por um momento difícil hoje, eu não sei se é traição, se é angústia, se é ansiedade, se é depressão. Saiba que não existe nada que pode nos separar do amor de Deus. Você é imagem e semelhança de Deus. Quem é você? Você é filho de Deus, você é chamado de Deus. Deus te conhece antes de você ter nascido. Antes de você nascer, Deus ele já te conhecia. E Ele tem um plano de salvação para a nossa vida, para a sua vida. Então toma posse da palavra que Deus tem a seu respeito. A palavra de Deus para a sua vida é que você pode todas as coisas nele. A palavra de Deus diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus ele não quer que você fique com o coração duvidando, mas Ele quer que você confie nele plenamente. Entenda uma coisa: os animais, os pássaros, o menor que seja, o menor pássaro que seja, pode ser um pardal. Deus cuida desse pardal. A relva do campo, o lírio do campo, Deus cuida do lírio do campo. Deus veste o lírio do campo. Deus alimenta os animais. Se Deus tem um cuidado pelo ser tão pequeno, pela relva, pelo lírio do campo que de manhã tá bonito e à tarde murcha. Imagina você, que é a imagem e semelhança dele. Imagina
imagina você que é a coroa da criação de Deus. De tudo que Deus fez no mundo, você é a pessoa mais importante, você é o ser mais importante. Porque você é a coroa da criação de Deus. Você é especial. Então não dê ouvido às palavras negativas. Não dê ouvido o que muitas pessoas dizem ao seu respeito, que não é aquilo que Deus diz. A palavra mais importante para você, para a sua vida, não é o que o mundo diz ao seu respeito. É o que Deus diz a seu respeito. A palavra de Deus é mais importante. Então, em meio à dor, em meio ao sofrimento, quando você vai buscar a ajuda em Deus, o refúgio, Ele não quer somente que você encontre o refúgio para a sua alma, o alívio para a sua alma. Ele quer que você encontre Ele. Porque a palavra do Senhor diz que o poder de Deus, Ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. É quando nós estamos fracos que o Senhor se revela a nós. Então nós vamos buscar alívio para o nosso sofrimento, para o nosso coração aflito, nosso coração angustiado. Além da gente encontrar o refúgio, nós vamos encontrar Deus. Deus quer se revelar. Ele quer se mostrar, se revelar a nós. Então, em meio à dor, ao sofrimento, que às vezes Ele permite que aconteça, você vai encontrar um Deus que caminha com você todos os dias. Um Deus que tem a vida eterna. Um Deus que Ele entende a sua dor. Ninguém nesse mundo consegue entender a sua dor mais do que Deus. Eu posso dizer assim, ó, olha, eu entendo o quanto dói, eu entendo, eu já passei por isso. Mas só Deus, só Deus entende, só Deus, Ele consegue entender a dor do ser humano na medida certa, na medida que realmente dói dentro da alma de cada um. Então, Jesus, Ele te entende. Quando Jesus, Ele encontrou Maria, e Maria estava ali enlutada, de luto, que ela tinha perdido o seu irmão, o irmão dela, Lázaro. A Bíblia fala que Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Jesus não chorou de tristeza, porque Ele já sabia que Ele ia ressuscitar Lázaro. Jesus chorou porque Ele estava sentindo a dor de Maria. Ele estava sentindo a agonia de Maria. Ele estava entendendo Maria. E Jesus, Ele entende você. Ele entende sua dor. Ele sabe exatamente quanto dói. Ele quer se revelar para você. Abra seu coração para você ouvir a voz de Deus. Deus, Ele quer falar com você. Tá bom?